vídeo de hoje do canal a gente vai falar de São Paulo e Flamengo na Vila, Luiz Gustavo, Belém, Rui Costa e muito mais. Então, não vou perder tempo não, vambora para o vídeo. Bom, Tirone, o São Paulo fez uma segunda partida boa e difícil. A primeira era contra o Bahia e essa contra o Vasco, que vinha. Melhor time do segundo turno, invicto há não sei quanto tempo em São Januário. Mas o São Paulo começa bem o jogo numa situação que é difícil de ser repetida, ainda mais uma maratona de jogos, que é a tal da marcação, perseguição individual que o Massas tanto fala, e o Versoni também dos times do Crespo, que para jogar contra os times do Diniz, levam um time à exaustão, mas inibem a forma de jogar dos times do Diniz. Então era o Pablo no Coutinho, fulano no fulano, fulano no fulano, e esse é o lance do pênalti no final do primeiro tempo, um pênalti de agarra. Ah, tudo bem, o Paulo Henrique sobe lá no Arboleda, faz meio o rugby ali, né? Tackle, impede que ele... Mas esses pênaltis de agarra eu não daria, porque tem 1000. Nossa, pra mim é eu muito não daria esse pênalti, se fosse o contrário, eu falaria a mesma coisa. Muito pênalti. Eu não daria. Mas o São Paulo teve chance de fazer o gol do primeiro tempo, antes do Vasco acertar aquela bola na trave. No segundo tempo, já com a maior dificuldade de perseguição individual, o Vasco começa muito bem o segundo tempo, leva o São Paulo meio às cordas, e na hora das trocas, ali, primeiro 15 minutos, o Diniz vai meio por tudo ou nada, não sei por quê. E aí, quando ele coloca o Verratti, hoje o Vasco tem o Verratti no banco, né? Não é mais titular do time, o time joga sem centroavante fixo, que foi uma melhora para o Vasco. Quando ele coloca o Verratti, ele facilita a coisa para o São Paulo. E deixa só o Tietê de primeiro... Isso tudo é antes da entrada dos caras aí. E o São Paulo vai colocando, aí o Crespo coloca os mais rápidos, o Rigoni e o Ferreirinha, e tem o contra-ataque, além de ficar mais fácil para defender. E aí o São Paulo faz o segundo, poderia ter feito antes, poderia ter feito o terceiro, poderia ter feito o quarto, naquela situação do Diniz no tudo ou nada. Mas foi um jogo tecnicamente bom, em que o São Paulo, como visitante, consegue uma vitória maiúscula para um time que entrou com 12 desfalques. 10 machucados, que já é a conta normal, mais 2 suspensos. É a mesma coisa contra o Flamengo. Você continua com 10 machucados e outros 2 suspensos. Incluindo o lateral esquerdo, Enzo Dias, que eu acho que vem sendo o melhor jogador do São Paulo. Rigoni perdeu chances incríveis. Mas o fato, né, Tirone, é que a torcida do São Paulo tinha desistido, o São Paulo tinha morrido. O São Paulo não morreu. Para os jogadores e para o Crespo, não morreu, e esse ano ainda não morreu. Não acabou esse ano. Para a direção, acabou, né? Vai jogar na Vila Belmiro e tal. Há chance, ainda mais depois que Flamengo e Palmeiras foram para a final da Libertadores e você ganha uma vaga a mais na Libertadores. Há chance. Não é fácil, porque o São Paulo visitou o Vasco, vai visitar o Corinthians e vai visitar o Fluminense, que são os concorrentes nessa briga. E vai visitar o Flamengo, né? E vai visitar o Flamengo, vai visitar o Bragantino, vai visitar o Juventus, né? Então o São Paulo vai fazer os 7 jogos restantes, nenhum na sua casa. Se fosse um clube normal, bem administrado, o São Paulo tinha todas as chances, pelo time que tem, pelo trabalho que faz, pela mesma escassez de chegar na pré-Libertadores ao menos. Mas ele tem uma coisa que os outros não têm, ele não tem casa. Então é imprevisível como é que vai ser. Como o Lucas falou, eu não sei como vai ser. O Felipe Luiz comentou, eu não sei como o São Paulo vai reagir, não é a casa deles, né, no jogo da quarta-feira, com um intervalo menor do que o jogo, do que o Flamengo teve. E aí, o São Paulo fez as 5 substituições ontem por desgaste completo, porque correu atrás da marcação individual e tudo mais. E contra o Flamengo também é difícil jogar, né? Você tem que marcar bem. Então, eu acho que além dos confrontos diretos fora de casa, tem as partidas como mandante na Vila para saber se o São Paulo consegue ou não chegar na zona de Libertadores. Sinceramente, eu não sei se, por o presidente do São Paulo, eu não sei o que ele quer. Ainda não descobri para o futebol do São Paulo ano que vem. Se para ele... É claro que economicamente parece vantajoso, mas estrategicamente não sei se dá para conciliar. Libertadores, reformulação de time, pré-Libertadores, datas a mais, um projeto que ele tem para o ano que vem. Não sei. Sinceramente, não sei te responder. O técnico e os jogadores querem, né? Isso está claro e acho que o São Paulo fez uma ótima partida, como havia feito contra o Bahia na semana passada. Só para falar do Ancelotti, né, ele experimentou um ambiente diferente do futebol brasileiro, né? Um ambiente mais próximo daquela coisa que o pessoal chama de raiz, né? O São Januário tem isso, não é mais aquelas arenas modernas e tal, em que há distanciamento ali, uma proximidade muito grande com a torcida, com o povo. Espero que ele tenha ido comer o bacalhau ali no restaurante do Almirante, né? É bom demais o bacalhau lá em São Januário, hein? Tem que ter levado ele lá. Bem, mas vamos lá. Pro São Paulo é um resultado importantíssimo, porque o time vinha dando sinais de que já tinha entrado de férias, né? E não pode. Ele tem que buscar uma vaga em Libertadores.
e consegue um resultado contra um time que o venceu em casa no turno por 3-1, que foi uma derrota marcante, que inclusive foi a derrota que selou a saída do Zubeldia, né? Depois teve a parada para a Copa do Mundo de Clubes e o Zubeldia saiu naquele intervalo. E contra um adversário que vinha de uma sequência de 4 vitórias no campeonato. Então, o São Paulo é fundamental, traz um novo ânimo, mira a reta final de competição agora, especialmente com a abertura de mais uma vaga direta para a Libertadores, né? Porque ou Palmeiras ou Flamengo, um dos dois vai ser o campeão, então teremos um G5, permite a ele sonhar alto e buscar objetivos nessa reta final. Do outro lado, o Vasco é isso, né? É isso, Felipão. Vamos lá, né? Matheus Belém, jogador da base do São Paulo, né? Zagueiro de 22 anos, é um ponto de interrogação para a gente há muito tempo, né? Porque quem esteve na Barra Funda quinta-feira, né? Esteve para fazer a cobertura do treino, a gente chegou ali por volta, acho que das 9 da manhã, por aí, né? Que seria a parte do aquecimento, e a gente viu ele saindo, ou seja, ele fez 1 hora de trabalho prévio ao treino do São Paulo. Isso gerou uma curiosidade, é um cara que está desde abril, maio, treinando em separado na Barra Funda, e aí eu fui buscar entender um pouco mais a situação do jogador, né? Ele tem contrato com o São Paulo até o final de 2026, está fora dos planos, né? Não está nem sendo cotado para jogar, e ele busca, portanto, um novo clube para a próxima temporada. O que pega no momento é o atual contrato dele com o seu atual empresário, que é algo que ele está tentando rescindir. Então, ele está tentando sair fora desse contrato com o empresário, mas pelo que eu pude apurar, ele já está tentando há cerca de 4, 5 meses rescindir esse contrato com o seu staff, mas o contrato possui uma multa que torna inviável para a família do jogador arcar nesse momento, né? Ele tem até a família São Paulina, que gostaria muito de ver ele em campo pelo São Paulo, não vai ter espaço, mas eles entendem também que talvez por isso ele não esteja em um outro clube jogando, atuando. Ele foi para a Chapecoense esse ano ainda, começo da temporada ele foi para a Chape por empréstimo, o empréstimo durou 3 meses, nem 3 meses praticamente, ele foi devolvido e sequer entrou em campo. Desde maio, então, ele treina em horário alternativo na Barra Funda. É um jogador que tenta rescindir com o seu atual empresário. Como lembrou o Paulo Nobre, ele fez um jogo no profissional, que foi o jogo que ele foi eleito craque do jogo, contra o Bragantino, né? Que aí eu lembro até que o Pato deu uma entrevista pós-jogo falando, tem que renovar com esse garoto, tem que ficar tal. E aí eles renovaram ali depois de uns 10, 15 dias do jogo, até o fim de 26, e ele sumiu no mapa, né? Nunca mais jogou, nunca mais participou. Ele teve uma atuação, acho que foi contra o América Mineiro também, pela Copa do Brasil, que ele jogou ali alguns minutos. E, cara, perdeu espaço totalmente, rodou por empréstimo, não conseguiu espaço na Chape, não jogou na Chapecoense também, que é algo até inexplicável, né? O cara fica 3 meses e logo esquisito, mas pude apurar essa informação, então. Ele tenta a rescisão, né? Tenta encerrar o seu vínculo com o seu atual empresário. Fica essa informação, portanto, do Belém. Torço para que ele consiga, então, já que talvez ele entende que isso faça mal para a carreira dele, né? Torço para que ele consiga. Acho muito difícil ele ter espaço no São Paulo, mas tem contrato, né? Aí tem 2 possibilidades. Ou você rescinde com ele, que acho que é algo que já foi cogitado, mas não andou por alguma razão, né? Porque ele está já há quase 1 ano parado ali, né? Está há mais de 6 meses parado. Ou você empresta, que seria a opção mais viável na próxima temporada, caso alguém queira comprar também, né? Queira ele em definitivo, acho que o São Paulo libera mantendo o percentual, mas é um jogador então que está fora dos planos e tem essa situação em particular. Bom, informação nesse momento é de fato que já foi publicado por outros colegas também, né? Que o São Paulo espera o fim do campeonato para conversar com ele, então vão encerrar a temporada, tem 7 jogos pela frente, e aí sim vão conversar, parecido com o que foi no ano passado também, né? Que esperaram até a última rodada para aí sim ter uma reunião. Ele está bem fisicamente, é um cara que move pelo exemplo internamente, tem uma leitura dessa forma, né? Ele na pré-temporada, que foi onde a gente pôde estar mais próximo do grupo lá no mês de janeiro, a gente comentava aqui na arquibancada, quem vê o AT desde janeiro já ouviu a gente falar isso, né? Ele foi o cara que, assim, melhor fisicamente voltou na pré-temporada lá na Flórida, né? Então ele estava muito bem, chegou voando, e aí estava jogando, tendo seu espaço, e teve essa situação de saúde que pegou todos de surpresa, e foi algo que foi um baque para todo mundo, mas ele continuou indo no CT, acompanhando o treinamento, ele não podia treinar por óbvio, não estava liberado, mas ele continuou ali participando, e ele ter feito o jogo contra o Fortaleza, já foi algo muito, assim, celebrado internamente, algo emocionante para todos, e ontem ele ter feito o gol talvez consolida esse trabalho individual dele. Ele renúncias, né? Cara, na sua vida pessoal, muitas renúncias, ele até falou um pouco disso
na entrevista, mas ele já é um cara mais veterano e tal, e ele é o cara que talvez é o mais dedicado desse elenco em nível de dia a dia, né? Em nível de rotina. Muitas pessoas falam disso já, né, abertamente, que o Luiz Gustavo é um exemplo de grupo mesmo. Agora, para falar da próxima temporada, eles vão discutir ao final do Campeonato Brasileiro. Minha opinião em relação ao fato, com o que ele ganha hoje não faz sentido. E aí, Fê, eu acho que entra uma discussão que é o seguinte: ele mesmo deve ter a plena consciência de que esse ano ele recebeu para ficar fora, né, boa parte do tempo. Era uma questão de saúde, não é que ele ficou fora porque ele queria, porque ele estava dedicado. Ele tentou até o final, teve uma questão de saúde e foi liberado. Eu acho que vai ser uma conversa para entender como que ele está fisicamente também para a próxima temporada. Talvez ele esteja inseguro, né, de jogar e sentir algo mais. Ele foi liberado depois de um longo período aí de exames e tudo mais, mas ele pode escolher não ficar. Mas pelo que a gente tem de informação hoje, né, pelo que a gente tem de percepção hoje, ele quer jogar mais tempo. E aí algo tem que ser conversado, já que ele pode ter essa leitura de que esse ano o São Paulo pagou mais para ele ficar de fora do que dentro de campo, ele pode baixar o salário na próxima temporada. Hoje ele ganha um alto salário. Se, e somente se, ele chegar e falar no fim do ano, falar, cara, ó, eu quero jogar mais 6 meses, que seja, meio ano, quero jogar mais uma temporada, e topo ganhar R$100 mil por mês, eu assino. Acho que faz sentido. Porque aí é um baixo salário dentro do que você tem hoje na sua folha e ele pode ajudar. Mas com o que ele ganha hoje, que é um alto salário, aí eu acho que não faz sentido, né? Porque ele é um cara que chegou com esse status, veterano, livre no mercado, tudo mais, ele chegou com alto salário. Ele renovou, teve uma baixa, é verdade, mas ainda assim manteve aquele padrão. Enfim, manteve aquele padrão, melhor dizendo, né? Mas caso ele queira ficar para a próxima temporada, tem que ter uma redução bem assim, significativa, quase a um ponto de produtividade, assim, sabe? Deixar um fixo ali, aí caso ele cumpra uma meta aí de 15 jogos, paga um pouco mais, tudo mais, aí acho que faz sentido, porque hoje com o que ele ganha é inviável, né? E acho que ele tem essa própria percepção. Ele deve entender, né, no seu entendimento particular, que esse ano o São Paulo pagou para ele ficar fora praticamente 6 meses por uma questão de saúde. Então, ele pode fazer esse bem bolado de repente, acho que faz sentido. Caso ele queira ganhar esse nível que ele está ganhando hoje, caso ele queira continuar com esse salário, tchau, obrigado, boa sorte, foi lindo e show. E eu acho que ele é um cara que ele tem um pouco desse perfil individual, e aí eu tô falando por ele talvez, mas eu vejo um pouco disso, né? É uma percepção. Acho que daqui a uns 2, 3 anos ele vai ser dirigente. Ele vai querer algo ainda no meio esportivo, mas ele vai querer algo para fora do campo. E aí acho que é uma possibilidade boa do São Paulo ficar de olho, caso tenha de fato essa leitura de que ele é um líder positivo, ele é uma referência positiva. Pô, quem sabe daqui a de futebol, um supervisor de futebol, acho que faz sentido caso ele estude para isso também. Mas em termos de campo, bola, tem que reduzir bem aí esse salário para a próxima temporada. É a primeira vez também. A questão do gramado sintético não é por conceito, é por falta de demanda. O clube que hoje tiver oportunidade de fazer show em seu estádio, ele vai fazer. E se ele tiver uma parceira que vai bancar uma reforma do estádio, que vai exigir ali colocar um gramado sintético, ele vai colocar. A gente pode ser contra, a gente pode não gostar. Mas os clubes, eles estão dependendo disso. Você acha que se reformar a Vila Belmiro, puser um teto na Vila Belmiro e a empresa que quer fazer show em Santos não vai... Pergunta um torcedor sobre isso, né? Como é que é, Rafa? Ninguém pergunta ao torcedor o que ele acha, né? Essa é a discussão. O torcedor é o último a saber. Isso... Mas o torcedor... A gente vai discutir aqui, vai ter gente que vai ser a favor, vai ter gente que vai ser contra, é normal, da liturgia democrática do mundo. Agora, alguém pergunta ao consumidor, alguém chama o torcedor do São Paulo, reúne, faz uma assembleia, um fórum, e pergunta, vem cá, você acha legal? Você topa essa situação? Olha só, de um lado, o risco esportivo, porque existe. O risco esportivo de não jogar no Morumbi existe, para mandar jogo em outro estado que não seja o seu. O risco esportivo de um lado é um balão, e no outro balão aqui tem a questão do financeiro, o gargalo é esse, estamos devendo X milhões, com esses shows vamos amortizar X% da dívida. E aí, que balão você estoura? Ninguém pergunta ao torcedor. As pessoas que tomam decisões não consultam o consumidor. E aí fica sempre essa questão, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não se chega a um consenso do que efetivamente é o melhor para a instituição, porque o principal ativo dela, que é o torcedor, não participa disso. Até em São Januário, né, e o Rafa tá aí. Vamos falar primeiro aí do clássico São Paulo e Flamengo, né? Muita coisa em jogo, né? Muita gente falando pro São Paulo entregar, já que o Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. E não tá dando muito pra entregar ponto não, né? Mas vai ser um jogo dificílimo, o Flamengo voando, o São Paulo jogando fora de casa, literalmente, né? Vai ser até o fim, mas São Paulo tente aí pro último jogo ter o gramado disponível e tal, mas
Acho bem improvável. E aí fica essa discussão, né? O São Paulo que vai a campo sem Alan Franco e Enzo Dias, ambos desfalques por cartão amarelo. Então, já vem o drama da lateral esquerda, que se for botar o Patrick Lanza vai ser uma avenida. Veremos aí qual o São Paulo vai se apresentar para o jogo na Vila Belmiro. São Paulo e Flamengo. São Paulo precisando pontuar para continuar brigando por uma vaga na Libertadores. Mas aí, se fizer uma enquete, acho que muito você fala, entrega o jogo, porque o Palmeiras está brigando pelo brasileiro. É o que eu digo, tô nem aí pro Palmeiras, tô nem aí pro Flamengo, lá seu São Paulo. Essa questão aí de ficar chorando, que um dos dois vai ser tetra de São Paulo. São Paulo, quando foi campeão, já via bicampeão, por exemplo, que era o Santos, o Flamengo já tinha sido campeão, o Grêmio já tinha sido campeão, então você já tinha campeões antes do São Paulo, né? São Paulo tem que acertar a casa para que sim, aí no futuro a gente possa pensar em competir em número de títulos de Libertadores e companhia. No momento é se organizar, e aí a gente fica com uns 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil pés atrás com relação a Júlio Casares, né? E sua gestão, todos aí ansiosos para ver o balanço final do ano, para ver se realmente São Paulo conseguiu reduzir essa maldita dívida que o próprio é muito responsável. Acho que não dá mais pra ficar brincando em meter conta de Leco, conta de Aidar. Acho que o Júlio Casares é o principal responsável aí por essa situação do São Paulo Futebol Clube. Então vamos continuar cobrando, mas também acho que dando ao São Paulo Futebol Clube, ainda que seja um momento muito difícil na história para o torcedor São Paulo, que a gente também não está acostumado, mas que nesses últimos 10 anos aí a gente vem vivendo aí dolorosas, né? Então, com relação a essas informações de bastidores, o Belém, para mim, acho que é a grande surpresa, porque a gente viu um jogo dele muito bom contra o Bragantino, o cara nunca mais entrou em campo e não vai ser mais usado, e você não tem muita informação com relação a esse atleta, né? O cara continua treinando separado, só para continuar pagando o salário dele, não consegue emprestar, não consegue repassar a nenhum clube, é muito esquisita a situação, mas como tudo no São Paulo, a gente não sabe o que acontece. Só o Luiz Gustavo, assina embaixo com relação a Gabriel Sá. Cara, é um jogador extra-classe, muito bom jogador. Infelizmente teve esse problema aí. Teve a falha lá no jogo contra o Botafogo, mas era um cara que vinha jogando direto com quase 40 anos. E agora, quando voltou, os jogos que entrou foi bem. Se aceitar reduzir o salário, acho que seria uma boa manutenção do elenco, pra ser sincero, viu? Até porque o Pablo Maia, desde que voltou de lesão, não é o mesmo. O Bobadilla não tem a mesma pegada. O Marcos Antônio é um estilo diferente. Então, assim, você não tem no elenco um jogador como o Luiz Gustavo, que ainda pode fazer um papel de terceiro zagueiro, por exemplo, né? E para fechar, o Rui Costa, né? Só pode renovar com o dirigente, sendo que vai mudar de presidente no final do ano que vem. É só o São Paulo mesmo, né? O cara que fala que é muito importante internamente e tal, um cara que aparece pouco, que acompanha o Casares desde o início da sua gestão. Aí é uma coisa de bastidores, né? Mas que é esquisito, né? Você vai ter novas eleições em que pela primeira vez em muito tempo a oposição tem chance de vencer, e você quer manter um dirigente remunerado, né? Talvez dá a impressão, achando que vai conseguir obter uma vitória nas próximas eleições presidenciais de São Paulo. Acompanhar, acho que é importante sempre estar acompanhando o que acontece no São Paulo Futebol Clube, até para não deixar a coisa sair do controle. Acho que o torcedor é o grande indivíduo, elemento aí para tentar ir, e é o que tem mantido o São Paulo, felizmente, na primeira divisão do brasileiro, né? Então é isso, é o São Paulo cheio de novidades de bastidores, e que tem um jogo hiper mega super importante contra o Flamengo, e que será na Vila Belmiro. Porque você me tem essa outra questão, você tem opções de estádios com grama natural, né? É tudo sintético, tudo tapetinho. Então a opção seria a Vila, a opção seria o Brinco de Ouro em Campinas, não tem essa uma opção mais de São Paulo. E a opção que tem o São Paulo é o gol para uma penca de shows. Então agora é torcer, basta torcer à distância. E é isso. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!